Bom dia, pessoal. Estamos retomando nossas aulas, né? Acabamos de passar por uma sequência de provas de recuperação. Então, hoje retomamos a parte teórica, né? Vamos dar continuidade à parte de elementos de máquinas e vamos começar a debater sobre o assunto de elementos elásticos, tá? Então, lembrando um pouco do que já foi visto no curso, nós já trabalhamos elementos de fixação, já trabalhamos elementos de apoio, já trabalhamos elementos de transmissão, né? A nossa ordem foi fixação, transmissão e apoio, e agora a parte de elementos elásticos, né? Então hoje a gente volta com essa parte teórica. Vamos voltar de uma forma devagar para vocês irem se reabituando, tá? E caminhando aí para o cumprimento de todo o nosso conteúdo teórico, tá? Elementos elásticos, né? Quando a gente pensa em elementos elásticos, a gente já lembra de um elástico, né? Tá no nome, assim como todos os outros elementos de máquina, o próprio nome remete à sua função. O elástico, né, que a gente vê no nosso dia a dia, ele tem uma capacidade de elasticidade, vamos colocar dessa maneira. E o que seria essa elasticidade, né? A gente pensa em quê quando a gente pensa em elasticidade? É aquela capacidade que a gente tem de aumentar, né, ou diminuir o tamanho, né, sem romper o material, sem danificar o material. Então, ou seja, eu posso puxar o material, né, a partir do momento que eu puxo ele solto, ele tende a voltar à sua posição inicial. Quando eu comprimo ele, quando eu diminuo o tamanho dele, ele solto, ele também tende a voltar ao seu tamanho inicial. Então, sempre quando eu traciono, eu puxo, ou quando ou no processo de deformação, né? Como eu vinha falando, eu posso ou tracionar, ou seja, ou puxar esse elemento elástico, né? E ele vai tender a voltar à sua posição original, ou eu posso comprimir esse elemento elástico e ele também tende a voltar à sua posição inicial, tá? Se eu pensar em energia elástica e força elástica, eu vou sempre vou estar trabalhando com duas informações principais. A primeira é uma constante elástica, que ela seria uma propriedade do material. Então, os materiais que são classificados como elásticos, né, ou que têm essa capacidade de elasticidade, eles têm uma constante elástica. O que é isso? É uma propriedade do material que ela vai me dizer quantos metros vai se alongar, né, ou se comprimir, né, quantos metros vai se alongar ou se comprimir quando eu aplico uma determinada quantidade de força, tá? Ou melhor dizendo, qual é a quantidade de força que eu tenho que aplicar quando eu quero alongar ou comprimir um determinado elemento elástico, tá? E eu também tenho uma informação importante que é, de fato, quanto eu comprimi em termos de metragem, né? Por exemplo, eu comprimi 10 centímetros, eu alonguei 10 centímetros, então esse conjunto de informações aliadas, né, me diz minha energia elástica que aquele elemento tem, né, e eu posso também calcular minha força elástica que aquele elemento vai produzir com uma determinada deformação ou alongamento, tá? Só lembrando, energia potencial elástica é Kx² sobre 2 e força elástica é Kx, tá? O que seria isso, né? K é de fato essa constante elástica, X é essa deformação do objeto, tá? Então, energia potencial elástica é Kx² sobre 2 e força elástica é o K, que é a constante elástica, vezes o X, que é a deformação, né? O tamanho dessa deformação. Só para a gente entender, basicamente, uma vez que eu puxo, eu tenho uma força elástica apontando contrária ao movimento de alongamento, tá? E se eu comprimo, minha força elástica está sendo apontada para o outro lado, né? Bem, nós temos algumas definições de elementos elásticos, como eu já disse, né? Eles são usados principalmente nos casos de armazenamento de energia,
amortecimento de choques, distribuição de cargas, limitação de vazão e preservação de junções ou contatos, tá? E vamos ver, exemplificar cada uma dessas formas de uso. Alguns exemplos aqui onde a gente encontra, no colchão, no carro, nessa válvula de descarga, mas vamos trabalhar ponto a ponto aqui. Armazenamento de energia, o que significa isso, né? Significa que uma vez que você vai pressionar essa mola, ela vai reter uma quantidade de energia e depois que você terminar, né? E depois que você terminar essa sua ação, essa mola vai voltar para o local original, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem uma válvula de descarga. O que acontece? Quando você emprega uma força, esse equipamento ele vai sofrer uma compressão, né? Ele está armazenando uma energia, ou seja, você pressionou, né? Quando pressionou a válvula, a mola da válvula comprimiu, na hora que você solta, ela não vai ficar naquele estado, ela vai voltar ao seu estado original. Então a gente diz que ela armazenou uma energia. Por quê? Porque você pressionou, a mola comprimiu. Mas quando você solta, ela não fica comprimida, ela volta para a sua posição original. Então ela meio que reteve uma energia. Quando você parou de fazer a ação, você solta e ela volta para o seu lugar especificamente, tá? Isso é muito usado também, quem já teve a oportunidade de brincar com aqueles carrinhos de fricção, né? Relógio que dava corda há muito tempo atrás também. Então são todas essas características que fazem da mola um elemento elástico, né? Um elemento de máquina que tem essa capacidade de armazenar energia. Amortecimento de choques, né? É bem similar, né? O que acontece? A mola ela está posta, por exemplo, aqui em uma suspensão de um carro, né? Então, uma vez que, como ela tem essa capacidade de comprimir e alongar, quando você passa por um buraco, por exemplo, ou um quebra-mola que você não percebeu, o carro tem que mudar a sua posição na vertical, né? No buraco ele vai descer e num quebra-mola abrupto ele vai subir. Então essa variação de deslocamento, você tem que ter algum elemento que tem essa capacidade de deslocar, né? De amortecer esse choque. E a mola tem essa característica, né? Se for um buraco ela vai alongar, né? E depois ela vai subir, retraindo a sua posição original. Quando passa no quebra-mola, você imagina que todo esse conjunto iria subir, né, e depois volta à posição inicial. E o que me diz quanto eu desço e quanto eu subo? Exatamente a minha constante elástica, ou seja, o material que eu estou utilizando no meu amortecimento de choque, né, no caso, na minha escolha da mola especificamente, o material que eu escolho me dá essa característica de poder amortecer ou não essa minha mola, amortecer ou não esse meu choque. Distribuição de cargas, né? Aqui é um exemplo muito simples, né? Quando você coloca um conjunto de molas, né, e você tem um certo peso em cima desse conjunto de molas, você consegue distribuir, né, esse peso em várias áreas, né? E aí quando você tem essa distribuição desse peso, você consegue estabelecer melhor esse equilíbrio, né? Estabelecer melhor a situação que você está querendo e não sobrecarregar um ponto específico, né? Então essa maneira de distribuição de carga é que se você tem 2, 3 molas em um determinado local, 4 molas, até em um trampolim, algo desse tipo, que você vai forçar toda essa estrutura para baixo, todas as molas em conjunto vão estar trabalhando, né? Principalmente aquelas que vão estar recebendo uma maior carga, tá? Então ela também tem essa característica de distribuir cargas, né? Onde que a gente encontra isso? No estofamento de poltronas, colchões, né, de camas, de veículos, e dessa maneira a gente consegue distribuir. Eu coloco várias molas, todas do mesmo material, todas do mesmo tamanho, uma determinada superfície. Quando essa superfície é submetida a algum tipo de peso,
todas as molas trabalham em conjunto, né, e amortece, não só amortece, mas também a gente percebe que há essa distribuição de cargas, né, cada mola vai trabalhar e vai estar suportando uma determinada quantidade de carga específica. Limitador de vazão, essa também é uma utilização bem interessante, quando a gente trabalha com reguladores, né, com válvulas que trabalham com regulagem de vazão, porque você imagine o seguinte, né, tem válvulas que elas trabalham parcialmente aberta, trabalham parcialmente aberta, ou trabalham totalmente abertas, ou trabalham totalmente fechadas. Então eu tenho um conjunto de funcionamento, tá? Imagina que se essa válvula você aperta ela em um determinado momento e trava, ela vai, como eu dei o exemplo de apertar, ela vai restringir o espaço dela e permitir, por exemplo, uma passagem de um líquido, de um gás ou alguma coisa desse tipo. Quando você destrava, por exemplo, ela volta para a sua posição inicial, fechando aquele espaço. Ou você aperta ela no sentido de dar um torque, né, alguma força específica, ela comprime, por exemplo, totalmente, deixando um canal, uma parte livre para estar passando, por exemplo, um gás ou algum líquido específico. Tá? Então, basicamente, todas as funções da mola, ela tem essa característica. Né? Você pressiona, ela armazena energia, ela vai sofrer esse processo de compressão. Quando você solta, ela volta para a posição inicial. Quando você alonga, exatamente da mesma maneira, ela armazena essa energia, ela tem sempre essa perspectiva de força elástica para voltando àquela sua condição inicial. Então, quando você volta, ela vai tender a voltar sempre à sua posição inicial. Tá? Então, essa é uma característica da mola. Quando a gente entende essa característica da mola, esse conceito de força elástica, de energia elástica, a gente consegue entender e imaginar algumas utilizações da mola. Tá? Preservação de juntas e contatos, essa também é uma função. A gente já trabalhou até esse conjunto aqui de uma maneira, quando a gente olha a perspectiva do câmbio, né? Então a gente sabe que quando esse câmbio bater aqui, toda essa estrutura ela vai subir, né? E aí quando eu coloco uma mola nesse sentido aqui, é para quê? Né? Essa haste, né? Obviamente ela vai subir aqui, provavelmente ela vai chegar em um conjunto de válvulas, mas o nosso interesse é o seguinte: quando toda essa estrutura for subir aqui, se eu coloco essa mola, eu estou preservando o contato, por exemplo, dessas partes com um guia. Né? Quando eu coloco uma mola, ou seja, na hora que esse câmbio jogar toda essa estrutura para cima, eu não vou ter um contato entre as minhas partes, porque a mola vai novamente absorver esse impacto, né, e fazer com que essas estruturas físicas não se toquem. Né. Então, nesse caso, a função das molas é a de preservar peças articuladas, alavancas de contato, vedações que estejam em movimento ou sujeitos ao desgaste. Né. Então, ela de fato preserva esse contato entre as peças. Bem, entrando em alguns tipos de mola, nós temos diversos tipos de mola, tá? Então elas podem ser classificadas quanto à sua forma, né? Ou segundo modo, como resiste aos esforços. Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Né? Em relação à forma geométrica, nós temos dois tipos principais de molas, umas que são molas helicoidais, né? E aí essas molas helicoidais talvez sejam as que nós observamos, né, com maior facilidade. Né? Então ela forma como se fosse uma perspectiva de espiral. Né? Então nesse caso aqui, por exemplo, eu posso comprimir, né, ou posso esticar essa mola, uma mola que a gente consegue imaginar, talvez com maior clareza. Quando a gente pensa em mola, vem essa figura de uma mola helicoidal. Tá? Ou também temos a perspectiva de molas planas, porque ela não tem, vamos colocar assim, uma certa altura, ela é trabalhada de forma plana. Tá? Então esse aqui é um amortecimento, esse daqui são formas de espirais, né, que você trabalha na perspectiva do plano. Você vai puxar, vai voltar, mas elas estão mais na perspectiva de uma utilização horizontal. Tá?
de forças horizontais, né? E também pode ser classificadas baseadas nos esforços que elas sofrem, tá? Então, como assim relacionadas aos esforços, né? Podem ser classificadas como mola de tração, por exemplo, aqui você vai colocar um peso ou qualquer solicitação de esforços que tracione, ou seja, que vai alongar essa mola, então é uma mola mais destinada à tração. Por que, professor, é mais destinada à tração? Aqui a gente pode observar que ela tem algumas características e principalmente os feixes dessa mola, eles estão mais compactos, né? Como eles estão mais compactos, e até aliado a uma propriedade da mola, na hora que você vai utilizar o esforço, ele é muito mais para alongamento do que para compressão, né? Mesmo porque ele já não tem um espaço significativo para compressão, ele sofreria uma força muito significativa de resistência à compressão, né? Perdendo as principais características, que é você absorver, que é você voltar ao estado original, né? Como essa mola aqui ela já está muito comprimida, imagina que se você fosse apertar ela, você teria que exercer uma força muito significativa para poder estar comprimindo, tá? Então é uma característica de uma mola muito mais direcionada à tração. Fazendo um paralelo, né, aqui a gente tem a mola de compressão, já muito mais destinada a absorver forças e esforços relacionados à compressão, tá? E torção, por fim, é mais relacionado, o próprio nome remete a torcer, né, a forças que promovem uma torção. Acho que quando a gente pensa em torcer, já pensa, por exemplo, em um pano de chão que você vai torcer, né, para a água sair, mas imagina agora quando você faz esse movimento de torção, é como se você pudesse ter uma mola que conseguisse absorver essa torção, tá? Então ela consegue absorver essa torção, diminuir o tamanho dela, aí quando você solta, ela volta para a sua posição original, tá? Então é uma característica também dessas molas. Bem, pessoal, para elementos elásticos, de forma inicial, essa perspectiva é a gente entender as características, a característica principal de um esforço de mola, tá? E utilizar essa característica que é, quando você deforma, ela tende a voltar ao seu estado original, ou quando você alonga, ela também tende a voltar esse estado original. Trabalhar essa perspectiva em utilização, em preservação de contatos, em armazenamento de energia, em funções que você pode estar utilizando dentro da mecânica.